Brasil nesses últimos 11 anos seja o resultado de um aprendizado histórico. Todos vocês sabem que eu fui dirigente sindical, fui um ativista do movimento popular, fui um ativista de partido de esquerda, fui ativista da esquerda da Igreja Católica Brasileira, das famosas comunidades de base da Igreja. Fiz todas as greves que alguém poderia fazer no país, eu fiz. Fiz todas as pautas de reivindicação que alguém poderia fazer no Brasil, eu fiz. E quando eu cheguei à presidência, caberia a mim tentar provar se eu seria capaz de fazer tudo aquilo que eu achava que os outros deveriam fazer. Então, eu cheguei ao governo com uma parte da sociedade com muitas dúvidas com relação a saber se um operário seria capaz de governar o país, e ao mesmo tempo que uma parte da sociedade tinha muitas dúvidas, eu tinha muita certeza de provar que eu seria mais capaz do que aquela parte da elite que tinha governado o Brasil até aquele momento. E comecei o meu discurso de posse, o meu discurso quando eu ganhei as eleições, foi um discurso muito humilde. Não teve nenhuma fanfarrice da minha parte. Eu dizia apenas o seguinte: eu primeiro vou fazer o necessário, depois eu vou fazer o possível, e se der, a gente faz o impossível. Pois é. E eu dizia que se ao terminar o meu mandato, cada brasileiro ou cada brasileira estivesse tomando um café de manhã, estivesse almoçando e estivesse jantando, eu já teria realizado a obra da minha vida. Vocês percebem que eu não pensava muito grande. Eu tinha um pensamento daquilo que era o mais próximo de mim. E eu trazia na minha vida a experiência de um retirante nordestino, eu sou de Pernambuco, sabe, que passou fome. E eu sabia que todas as pessoas podem esperar qualquer coisa. Agora, quem tem fome não pode esperar. Quem tem fome não pode esperar. As Forças Armadas podem esperar o orçamento do ano seguinte, sabe? O Ministério do Planejamento pode esperar o orçamento do ano seguinte, sabe? Qualquer um pode esperar, o pobre não pode esperar. É sagrado a gente colocar ele como tarefa obrigatória. Porque o pobre, ele não está no partido político, ele não está no sindicato. Eu teve um tempo que eu acreditava que a fome, sabe, eu dizia, o pobre tem que passar fome para aprender. E quando eu fui criando consciência, eu fui aprendendo que a fome não leva um homem à revolução. A fome leva um homem à submissão. E o faminto não tem força para brigar. Para que essa política pudesse dar certo, era importante ter em conta que todos os governos do mundo, ou quase todos, na hora que discutem investimento para uma empresa, é investimento. Na hora que discute investimento para qualquer coisa, dinheiro para qualquer setor, é investimento. Quando se trata de discutir as coisas do pobre, é gasto. Então, na primeira reunião ministerial, introduzi no governo que era proibido utilizar a palavra gasto quando se tratasse de dinheiro para os pobres, de dinheiro para a educação ou dinheiro para a saúde. Quando a gente dá $5 para um pobre, a gente não está gastando, a gente está
investindo para que essa pessoa se transforme em cidadão na sua plenitude. Depois, nós decidimos que era preciso incluir a camada mais pobre no orçamento da União para que o pobre deixasse de ser um problema e passasse a ser solução. E eu vou explicar como é que isso aconteceu. Porque no Brasil, antes de nós chegarmos ao governo, o Brasil foi governado por muita gente sabida. Muita gente sabida, com muito diploma. Eles até sabiam que existia pobre no Brasil. Mas o pobre era tratado como se fosse um número estatístico e nada mais do que isso. As pessoas adoravam filosofar, sabe, o número de pobres. Mas a verdade é que o meu país era governado para 35% da população. Era 35% que comia 3 vezes ao dia e ainda jantava um pouco mais, tomava um chá da meia-noite, sabe? Era 35% que viajava de avião, era uma pequena parte que andava de carro, era uma pequena parte que tinha trabalho formal, era uma primeira parte que tinha passaporte. Já se dava no Brasil como certo que 35% tinha que ter quase tudo e o restante tinha que ser pobre. E não tinha jeito. E eu queria provar que era possível fazer com que o pobre fosse menos pobre. E dizia alto e bom som: eu quero fazer isso sem fazer com que o rico fique pobre. Eu quero que o pobre fique rico. Eu quero inverter essa história de que eu tenho que tirar do rico. Pois bem, mas para fazer isso era preciso quebrar alguns tabus que estavam criados no Brasil. Por exemplo, no Brasil se dizia que não podia aumentar o salário mínimo, que se aumentasse o salário mínimo ia ter inflação. E nós, durante 11 anos consecutivos, aumentamos o salário mínimo e a inflação continuou controlada. No Brasil se dizia que a gente não podia exportar e fazer crescer o mercado interno ao mesmo tempo. Nós aumentamos 4 vezes as exportações e fizemos uma revolução no mercado interno brasileiro. E por que essas coisas aconteceram? E por que os outros não fizeram? É porque não basta receber um número, sabe, que tem pobre no país. É preciso colocá-los na agenda diária das nossas discussões. E eu dizia, quando é que o pobre vai deixar de ser pobre? É quando ele deixar de ser um problema social e passar a ser um problema político. Quando é que ele deixa de ser um problema social e passa a ser um problema político? É quando ele deixa de ser um ser passivo e passa a ser um ser ativo. Quando passa ou ele gritar ou alguém gritar por ele. Porque o pobre, ele não quer mais gritar que está com fome. Ele quer comer. É mais importante do que gritar que está com fome. Então, o que nós fizemos no Brasil foi exatamente isso: mudar uma série de conceitos e compreensões que se tinha da parte mais pobre do Brasil. E fizemos algumas coisas que vocês vão compreender. Faz 11 anos no Brasil que cresce a renda dos mais pobres. 11 anos que cresce a renda média da sociedade, 11 anos que cresce o aumento de salário dos trabalhadores e 11 anos, sabe, que os pobres ganham uma seção maior. A renda média cresceu 35% da sociedade e a renda dos pobres cresceu 66% nesse período. E qual foi o milagre? Quando o programa Fome Zero não foi criado no meu governo. Ele foi criado por mim no Instituto de Cidadania em 1992. E o programa Fome Zero foi levado por mim ao presidente Itamar Franco.
E nós então dissemos ao presidente Itamar Franco o que eu disse ontem ao presidente José Eduardo. Um programa, hoje de manhã, que um programa de combate à fome só dá certo se o presidente da República tiver todo santo dia cobrando cada ministro ou cada autoridade da